Boa tarde, pessoal. Lucas Canoa falando. Tenho que gravar esse vídeo porque é muito difícil ser um professor de direito de trabalho no Brasil em tempos de pressões econômicas e políticas tão instáveis como temos. Ah, vou gravar esse vídeo, espero que chegue algum contato de senadores, eu vou marcar o pessoal, pois hoje o Senado está votando a mini reforma trabalhista que a Câmara resolveu fazer em cima de uma medida provisória para o Covid, sem incluir para debate as sociedades, as entidades de classe, sindicatos, enfim. É preciso falar que o direito do trabalho, as conquistas, por que falar conquistas trabalhistas? Conquistas trabalhistas porque vem de disputa. É disputa. Direito do trabalho é disputa. O penal é legal. O penal tem sangue. Tem nada. O direito do trabalho é que é legal. O direito do trabalho é que tem emoção. Pancho Villa, Emiliano Zapata, horas. Os caras são vilões do faroeste americano, do Bang Bang. Não é à toa. Qual que era a proposição do Zapata? Que foi aprovada a Constituição Mexicana. Cheio de direito do trabalho, cheio de direito da mulher, cheio de reforma agrária. Por isso que os gringos não gostam e retratam os Bang Bangs como vilões. É isso, é isso. E conquistas, ora, são conquistas. Se formos pensar o direito do trabalho, a realidade do trabalhador, a princípio, as crianças limpando chaminé em Londres, era isso. Era um nível de abuso, era liberdade de contratar. Você está passando fome, aceita ou vai pra rua. Tem o outro que vai sujeitar à minha vontade. O que era muito melhor do que um trabalho escravo para o empregador. O cara sujeita a sua vontade. E aqui eu faço uma menção muito bonita. Leiam, assistam o filme 1, Liam Neeson, assistam o filme 2 com Russell Crowe, Os Miseráveis. E sobretudo, após ter lido e assistido, vá ver a ópera. Vá ver a ópera dos Miseráveis. Cosette e a relação de trabalho, poxa, é isso. É conquista, é direito, é luta. E é luta, é exploração. Não tô falando de marxismo, é muito difícil ser professor de direito de trabalho sem ser chamado de esquerdopata, de ser marxista. Não é isso. É uma conquista de direito, é limite, é o corpo humano, é o direito tutelando o limite do abuso do corpo humano. Pensem nisso. E diante dessas conquistas, em 1948 a gente tem a efetivação, uma positivação de direitos humanos, corpo humano, e dentre os quais nós temos os direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais, e, portanto, direito do trabalho, trabalho digno, previdência, são direitos humanos. Quando eu falo de direito do trabalho, eu estou falando essencialmente de direitos humanos. Então, a natureza jurídica do direito do trabalho é também direitos humanos. Como é o direito fundamental, que não se confunde com direitos humanos, porquanto está na nossa Carta, na nossa Constituição. Artigo 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está lá, está positivado. Nós temos constitucionalmente o direito do trabalho. Enfim, é um direito constitucional, é um direito fundamental, sapétrio. E não é tratado como tal, nem pelo povo, que não faz ideia do que é, nem pelos técnicos do direito, que também não têm a dimensão, não compreendem como tal, como intangível, como irremovível, como pétreo que é. E especialmente nem, não é tratado assim pelos nossos representantes, pelos nossos deputados. E aí, eu lhes digo, vamos assumir que 2021 morreu, 2017 morreu o efeito clicket, morreu a vedação do retrocesso dos direitos sociais. Estamos assumindo que um princípio morreu. No Estado Democrático de Direito, uma Constituição principiológica que exige hermenêutica e reflexões, a gente vai aceitar que um princípio morreu? Como um princípio morre? Vai dar tempo como um princípio morre ou deixa de ser aplicado. Mas fato é que existe e tem uma busca, uma pressão econômica para que se retroaja direitos sociais no Brasil. Direitos ambientais aos montes. Direitos indígenas, culturais, tradicionais, da tradicional família brasileira aos montes.
Direitos trabalhistas estão tanto quanto. E aí nós temos agora a mini-reforma, a proposta de mini-reforma. E não me digam que a carga é muito alta. Não. A carga de direito trabalhista no Brasil não é muito alta. Nem a tributária. Porque você não paga... Não, desculpa. Desculpa, mas não é muito alta. Muito alta talvez fosse na Suíça, que é 19 vezes mais cara que o Brasil. Na Austrália, que é 11 vezes mais cara que o Brasil. Ou mais ou menos 8 vezes mais cara que o Brasil. França, Inglaterra, Japão, Alemanha, Armênia, Bélgica, Estados Unidos, Irlanda, Israel, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Eslovênia e por aí vai. Todos estes países têm uma carga, um custo trabalhista, um salário mínimo maior que o nosso. Coreia do Sul, Inglaterra, Estados Unidos, Israel, berços do neoliberalismo. Todos remuneram melhor o trabalhador. 8 vezes no mínimo melhor. Contando num piso, contando na cotação do salário brasileiro em euro, mais ou menos 172 euros. Na América do Sul, nosso salário só é maior do que a da Venezuela. Argentina e Bolívia são, respectivamente, 270 e 235 euros. O nosso é 172. Que é próximo do Quênia. Maldivas, Ucrânia, Azerbaijão, Cazaquistão, Rússia, México. BRICS, né? Países assolados por interesses econômicos. Mesmo assim, o nosso ainda é mais baixo. E aí, num contexto de pressões econômicas, de não valorização do trabalho, de retrocesso de direitos essencialmente imexíveis, humanos, essenciais, fundamentais, constitucionalmente positivados, nós temos uma reforma trabalhista que veio junto uma lei de terceirização e agora a mini-reforma, que insiste na redução de salário sem sindicato. Marco Aurélio, vá com Deus, disse, contra a letra expressa da Constituição, que é possível um acordo sem a participação dos sindicatos que reduza direito trabalhista, essencialmente direito salarial. Isso é contra a Constituição. Tolerar isso é impossível, é inaceitável. Senhores senadores que estão votando, pelo amor de Deus, espero que alguém assista isso. Redução de salário sem sindicato. Em sequência, acordo individual. Pelo amor de Deus, num contexto de desemprego. E o Brasil não teve plano de emprego, a gente não experimentou isso. Com gás alto, energia elétrica alta, água em escassez, arroz, feijão, tudo evoluindo de preço. As pessoas sem aumento salarial, sem ganho econômico efetivo, com reduções de direito, exceto o direito de armas. Esse não. Proposta de tributação de livros, inconstitucional, mas aí, armas não, armas a gente vai ter. Vamos fazer um acordo individual com o empregador? Empregador que tem dinheiro para comprar armas? Me perguntaram no fim de semana a diferença de trabalho escravo e violação de direito trabalhista. Trabalho escravo impõe um medo, um controle, o análogo à escravidão. Empregador armado. Acordo individual com o seu empregador, se ele disser e você não fizer, você vai pra rua. Desculpa, é isso. Qual dimensão o trabalhador vai falar, não concordo, prefiro fazer assim? Qual dimensão ele vai falar e vai ser mantido no emprego? Que delírio legislativo é esse? Que não conhece a realidade do Brasil? Redução de horas extras. Por que pagar horas? Qual é o problema? Por que horas extras é um adicional? Sabe o adicional? Natureza jurídica adicional? Salário condição de trabalho mais gravosa. Impõe ao corpo do trabalhador mais tempo de trabalho do que aquele limite que ele consegue. Por isso é horas extras. Por isso que tem um limite de 2 por dia. Por isso que ela tem um acréscimo de 50%. Mas a cara de pau não para por aí. Ajuda voluntária. Trabalho, regulamentação de trabalho voluntário do seu empregado. Que se quiser ser voluntário vai pôr... Peraí, não tem se quiser.
Você fala, olha, estamos abrindo aqui o cadastro de voluntários. Quem que vai ser voluntário? Todo mundo vai se inscrever, horas. Todo mundo tem que manter o emprego. Nós estamos falando de dependência econômica. A realidade do trabalhador brasileiro, ele precisa desse dinheiro para sobreviver, ele precisa disso para comer. E o cerceamento do direito à justiça, o acesso à justiça, controle estatal para resolver as lides, a redução da justiça gratuita. E aí reclamam que os juízes não aplicam a lei. Como que o juiz vai aplicar uma lei dessa? Como que o juiz vai ver e falar, vai negar a justiça gratuita a um obreiro? Diante de todo esse cenário. Tá na lei? A lei vai se sobrepor aos princípios? Flagrantemente viola os princípios, é inconstitucional de essência. Tem que ser natimorta uma proposta dessa. Ah, mas estamos em pandemia. E cadê o controle inserido para após o Covid encerrar isso? Isso ninguém pensou em pôr. Ninguém pensou em pôr. Acesso à justiça, então eu estou controlando a justiça gratuita para que o trabalhador tenha medo de buscar seus direitos na justiça. E mais, eu podo o exercício de jurisdição porque o magistrado não possa anular cláusulas essencialmente legais, patentemente legais. Ou ele anula tudo, ou ele tolera. Ele não pode analisar cláusula a cláusula. Historicamente temos as cláusulas leoninas. Ou vamos falar que o contrato de trabalho não é de adesão. Quer trabalhar é o contrato. E se eu não quiser assinar, não trabalha. Contrato de trabalho é contrato de adesão. Como não? E aí vem o requipe, o priori. E pelo amor de Deus, eu ia me adentrar dentro do requipe e o priori. Vou me encerrar dizendo quem vai pagar. Então estamos colocando para o Estado pagar, para o INSS pagar o obreiro. Mas o empresário não é contra o Estado, a gente não quer Estado mínimo. Por que eu vou pedir para o Estado pagar o meu funcionário que está fazendo uma qualificação? Por que o trabalhador vai aceitar ganhar menos? E o limite constitucional do salário mínimo? Para onde vai? Que é isso? Que medida provisória seguida de adendos da casa que representa o povo? Isso não é culpa de Bolsonaro, pelo amor de Deus, não entendam isso. Isso é culpa dos deputados que assim inseriram. Que delírio, que delírio. E agora vai para o Senado, correndo um risco fortíssimo de ser aprovado. Um risco latente de ser aprovado. E se aprovado como eu vou explicar para os meus alunos? Eu já não consigo olhar para o meu aluno e falar da vedação do retrocesso, do efeito Clickett. Poxa, existe. Mas, infelizmente, por pressões econômicas, estamos retrocedendo direitos. Ah, mas eram muitos, professor? Não, não eram! A gente tem mais do que a Venezuela, o resto tem mais que a gente. Quênia tá tipo a gente, Azerbaijão. Esse é o país que a gente quer aparecer? Ou é com a Suíça que paga 19 vezes o que a gente paga? Que é a Austrália que paga 11 vezes o custo da mão de obra? Austrália, país do sul, agrícola, do agro, da mineração de minério de ferro, com povos tradicionais, com sertão, outback. Por que eles conseguem e a gente não consegue? São reflexões e isso estava me engasgando e certamente como advogado, como professor de trabalho, eu vou ter que me aprofundar e me adaptar mais a essa mudança legislativa e essas aberrações que tentam, mas isso é claramente uma aberração. E explicar isso em sala de aula, explicar isso para o trabalhador é muito difícil, corta o coração, porque a ciência jurídica morre. O princípio morreu. Princípios estão morrendo para reduções de direitos que nem são muitos comparado a países civilizados. Esse é o vídeo e é um desabafo. Tinha que fazer um desabafo, ele sai em tom mais agressivo, mas temos que ser agressivos. Agressivos na retórica. Quem sabe alguém me ouve, quem sabe algum senador consegue não aprovar isso.
Boa tarde pra vocês.